Amém, Deus é bom, a gente pode confiar nele, Ele não vai deixar a gente desiludido, um Deus que se importa conosco. A Brigitte e eu, nós fizemos uma curta viagem ao Paraná para ver o pai dela, ver a minha mãe também. E naquele momento, numa das conversas que nós tivemos, se aproximou uma viúva a nós, uma senhora. E aí, num certo momento, ela disse o seguinte: eu estou orando por você, estou orando por vocês, estou orando pela igreja. E a gente fica impactado, impressionado, o que aquela mulher tem a ver comigo. E ela continuou falando, dizendo: eu também oro pelo teu irmão, meu irmão é missionário em Manaus, eu também oro pelo seu irmão, e também oro por fulano, por Beltrano. E não é aquela oração de talvez de vez em quando, uma vez por mês orar, mas fazer parte de uma lista de oração, onde a pessoa de fato se coloca diante de Deus, derrama o seu coração e coloca pessoas que moram muito longe diante de Deus, intercedendo a favor delas. Significa que ela tem um pensar talvez muito diferente do que a maioria das pessoas. Se é uma pessoa que se importa, que se esforça, que se ajoelha, que se prostra diante de Deus, intercedendo por alguém que está longe, enquanto outros talvez até esquecem de orar pela própria vida. O que essas pessoas têm de diferente? Qual é o pensar dela? Qual é a compreensão dela? Qual é o entendimento dela? Por que ela faz isso? Por que ela se importa com você? Ela nem conhece a sua vida, nem conhece a sua história. Ela nem tem você como amiguinho na rede social. Mas ela se importa e ora, intercede por essa igreja, por aquele pastor, por aquele missionário, porque ela quer o melhor. Ela quer o melhor. Mas qual é a visão da vida dela? Qual é o entendimento da vida dela? Qual é a compreensão da vida dela? Qual é o propósito de vida que ela tem? Por que ela faz isso? Enquanto outros não têm tempo para orar, não têm tempo para ler a Bíblia, vão correndo pelo dia e esquecem que Deus existe. O que ela tem de diferente? Por que algumas pessoas fazem isso? Qual é a visão de vida que essa viúva tem? Qual é a perspectiva de vida que ela tem? Qual é o propósito de vida? Qual é o sonho? Qual é a realização? Qual é a satisfação da vida dela? O que ela tem que muitos não têm? Veja só como são as coisas. O ser humano, ele é norteado por uma visão. Ele também, baseado nessa visão, ele tem o seu propósito. E quando a pessoa perde visão e propósito, primeiro visão, depois propósito, às vezes o propósito está no automático. Quando a pessoa perde visão de vida e propósito, ela deixa de viver, por mais que ela esteja viva. E aí nós vemos muitas pessoas que estão vivendo por aí. Qual é a visão e o propósito de uma mãe? O que ela carrega no coração? Ela talvez não tenha nenhuma profissão fora do lar, mas o que ela carrega no coração para cuidar daquela criança, para tentar conduzi-la até a maturidade? O que ela tem no coração de cuidar tanto? Algumas pessoas simplesmente criam, dão comida e cuidados, e para elas isso é o suficiente. Mas para quem entrega a criança a Deus, consagra a criança a Deus, para quem deseja que a presença de Deus tome conta da vida do seu filho, do coração do seu filho, certamente está pensando além, está tendo uma visão além do que muitas pessoas. Veja só que interessante, o que essa mulher tem para a sua vida. E aí tem um texto aí, só um pouquinho. Tem um texto interessante aí,
do livro de Danilo Figueira, quando ele fala da liderança, ele coloca algo muito interessante numa das suas páginas. Ele encontra a Bíblia da bisavó, e lá tem, na contracapa, o escrito de uma visão de fé, e lá diz o seguinte: em nome de Jesus, do Senhor Jesus, declaro quebradas todas as maldições sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus netos, bisnetos. É a parte que eu deixei fora por falta de espaço. Declaro que não gerei filhos para a perdição, não gerei filhos para uma vida fútil, eu não gerei filhos para que se perderem. Eu gerei filhos para que eles sejam homens e mulheres consagradas de Deus, que tenham visão, tenham propósito, façam diferença nesse mundo. Minha descendência servirá ao meu Senhor e chegará ao lar celestial. Uma visão de que ninguém vai se perder, ninguém vai tropicar no caminho da vida, todos serão salvos. Meu Senhor levantará pastores das minhas gerações, missionários, obreiros. Os meus olhos humanos não contemplarão isso, talvez, mas a eternidade o revelará, a eternidade o mostrará. Isso foi escrito em 1900 e alguma coisinha, 905, 910, no início do século passado. Uma mulher que olha para a geração vindoura e faz declarações: a maldição de Deus eu não quero ter sobre a minha vida, nem sobre a minha descendência. A destruição de Deus eu não aceito sobre a minha família. Mas eu declaro que eu não gero filhos para a vida fútil. Eu não gero filhos para a perdição, porque a minha vida tem um propósito, tem uma intenção, tem uma visão. Visão é enxergar além do natural. Visão, ter uma percepção, talvez além do horizonte. É ter um entendimento maior do que a maioria das pessoas tem. Eu não estou gerando filhos para apenas criar, dar comida, uma roupa da moda, deixar crescer, declará-los casados e que sigam a sua vida, mas eu tenho um propósito. Que visão tem alguém que faz isso? O Danilo Figueira hoje é pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, um ministério abençoado, vários livros escritos, inclusive alguns à venda. Pode comprar qualquer um deles, que são bons. Um homem abençoado, que começou seu ministério muito cedo. Alguém que tem visão e propósito. Se uma mãe, um pai, uma família perde sua visão, seu propósito, está perdendo o sentido da vida, está perdendo a vida. Pode continuar vivo, mas não vive mais com significado. Abra sua Bíblia lá em Tessalonicenses capítulo 1, nós queremos ler alguns versículos desse texto, e aqui a gente vai ver a realidade de um escrito de Paulo, Paulo, Silas e Timóteo, a uma igreja de Tessalônica, uma cidade expressiva da época, e a igreja dessa cidade, e ele coloca o seu motivo de oração, coloca nessa frase a sua oração e aquilo que a igreja tem feito. Isso vai nos ajudar a compreender melhor esse significado também. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o 10. Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja com vocês. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do nosso Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Jesus, em Deus, chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Depois, no segundo capítulo, ele continua falando sobre o valor desse povo. E o que nós queremos enfatizar nessa noite é exatamente essa visão de algo melhor e o propósito para algo maior. A visão de algo melhor, perceber que existe algo melhor, não estar conformado com a realidade que se vive e não de qualquer modo, mas inspirado por Deus, receber uma visão espiritual de algo maior. E isso pode acontecer, deve acontecer sobre a sua vida também. Não estar preso àquilo que você vê no momento, mas você olhar além. Aquilo que Deus tem reservado para você, que está à disposição, seja para a sua família, seja para a sua vida conjugal, seja para o seu filho, ou para a sua mãe, seu pai, alguém próximo ou alguém distante. Deus quer nos levar ao entendimento de perceber as coisas de uma outra perspectiva. Assim como na vida profissional, a gente sabe, percebe quando um profissional tem visão. É um dom que a pessoa tem, ela percebe algo que a maioria não vê. Isso a gente pode experimentar também na vida espiritual, e Deus quer nos dar esse entendimento, essa graça. Veja só, esse povo de Tessalônica, a expressão do versículo 3 talvez seja uma das mais fortes: como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Faz um resumo daquilo que eles têm como visão, dá um entendimento daquilo que é a vida deles, uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida de esperança. Por quê? Porque eles tinham um entendimento mais amplo das coisas. Aquilo que eu falei daquela senhora, daquela viúva que diz: eu estou orando por você, estou orando pela igreja de Luiz Eduardo Magalhães a 2.000 quilômetros. E essa mulher ajoelha e clama, intercede. Por que ela faz isso? Porque ela enxerga algo que a maioria não vê. Ela tem um contato com Deus que a maioria não tem. Ela tem uma percepção do mundo espiritual, do poder de Deus, que muitas vezes é negligenciado. Quero enfatizar 3 coisas desse povo da cidade de Tessalônica, dessa igreja. Eles tinham uma alegria na visão e no propósito, e o texto fala que quando eles receberam o Evangelho, receberam com alegria, por mais que isso trouxesse dificuldades, e eles praticavam essa fé, como o apóstolo Paulo mesmo fala, eles viviam nesse amor, e esse amor os fazia trabalhar, os fazia arregaçar as mangas, não parar,
mas fazer boas obras, coisas boas às pessoas à sua volta. E era nítido que a vida delas era alimentada por uma esperança. E o texto diz que eles esperavam a volta do Senhor Jesus. Eles não estavam olhando apenas para a realidade desse mundo, da perspectiva desse mundo. Eles também estavam pensando na eternidade. Isso fez com que elas tivessem amor, alegria, paixão pela visão e pelo propósito. Quando a nossa vida é alimentada por essa alegria de uma visão de vida de acordo com a vontade de Deus e uma vida com propósito, a nossa vida faz toda a diferença, tem todo o significado. Se a pessoa já tem uma certa idade, não tem mais condições de ir às ruas para pregar, para evangelizar, para falar de Deus, ela pode ajoelhar e orar. E há muitas pessoas que fazem isso. Estávamos lá na casa do pai da Brigitte, e lá pelas 11 horas da noite, a gente foi descansar. Eu vi por debaixo da porta a luz do quarto acesa, silêncio. O que ele poderia estar fazendo? Olhando o WhatsApp, talvez, notícias, Instagram, ouvindo música. E de repente eu ouço ele falando. Falei, agora está passando o áudio. Está passando o áudio para os amigos. Está comunicando com os amigos. Presto atenção, ouço. Ele orando. Há pessoas que acham que não tem mais o que fazer depois dos 80. E há pessoas que entendem que a visão não acabou. Você só vai envelhecer quando a sua vida está sem visão e sem propósito. Aí sim é uma futilidade só, irrelevância só, falta de significado e importância. Mas quando você entende que você pode clamar a Deus, é sinal de que você tem visão. Porque quem tem visão, ora. Quem sabe do seu propósito, clama a Deus, porque sabe que Deus é criador, é poderoso, é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente imagina. Segundo aspecto, eles tinham um propósito que se justificava pela devoção. Um povo devoto, aplicado, dedicado. Eles viviam o Evangelho, eles tinham dificuldades sim, mas eles eram um exemplo, não só na cidade de Tessalônica, que era uma grande cidade, mas em toda aquela região. Eles eram falados na região toda. Há uma igreja lá em Tessalônica, que é expressiva, que é viva, que de fato prega o Evangelho e vive o Evangelho, tem uma esperança grande em Deus e faz o que necessário é. O pessoal falava da fé desse povo. Aí eu fico pensando, será que alguém da cidade aqui ouve da minha fé, da sua fé? E se empolga com isso, diz, poxa, que legal, tem uma comunidade cristã lá que tem de fato uma fé inabalável, que vive fé, que expressa a fé, que é influente, que faz diferença, é exemplo, que gera transformação, que multiplica esse Evangelho, gera um impacto na sociedade, faz a diferença de fato, ou são pessoas que timidamente vão, assistem aos cultos, talvez nem coragem de vir ao culto tem, ficam em casa, e aí passam rapidinho assim no vídeo depois, pegando só algumas partezinhas do vídeo, para dizer depois que já assistiram, ouviram talvez 5 minutos da mensagem, essa parte que estou falando nem ouvem, porque vão pulando, depois dizem que assistiram a mensagem, mas na verdade não fizeram nada, estão lá com medo de que alguém descubra que são de Cristo, que são de Deus, que seguem os princípios de Deus, têm vergonha de falar, porque Jesus é Salvador para mim, perdoa os meus pecados, me trouxe nova vida. Propósito que justifique a devoção. Quem não é devoto, quem não tem essa devoção a Deus, não tem propósito. E o terceiro aspecto, a visão deles, do povo de Tessalônica, é justificada
pelo sacrifício. O texto diz lá que eles deixaram os ídolos, que eles suportavam os sofrimentos. E lá no capítulo 2, na continuidade da leitura, diz lá que eles eram perseguidos pelos seus, o pessoal da casa, o pessoal próximo, os parentes, o pessoal da mesma etnia. Eles perseguiam a igreja, e a igreja permanecia firme. A visão que eles tinham de algo além daquele momento mostrava de fato que valia a pena o sacrifício. Eles eram capazes de deixar algumas coisas por causa da visão, por causa do entendimento maior, por causa daquilo que Deus tinha revelado para a vida deles, e entendiam que algumas coisas não tinham tanto valor assim, mas valia a pena viver a visão de Deus. Uma visão, ela é justificada pelo sacrifício. Quem não sacrifica não tem visão. Quem não tem propósito não ora. Quem não se empenha para fazer as coisas, na verdade apenas mostra que não tem visão. A gente pode lembrar dos tempos antigos aqui de Luiz Eduardo, quando o pessoal dormia em cima de um caminhão, debaixo da lona, e alguns de vocês fizeram isso, e aí tinham aquela visão de que valeria a pena quebrar aquele cerrado, plantar alguma coisa, no começo o arroz, depois uma soja e mais tarde o milho. Tinham esse entendimento que valeria a pena, porque tinham uma visão. Aquele sacrifício da lona, de fazer um arrozinho em cima da carroceria do caminhão, valeria a pena. Por essa razão muitos venderam tudo e foram à região aqui, porque tinham a percepção de algo melhor, tinham o entendimento de que valeria a pena. Isso é ter visão, quando você se prontifica a pagar um preço. E aqui o povo vivia uma idolatria intensa, adoravam lá os seus deuses, praticavam absurdos. E quando ouviam falar de Jesus, um Deus de amor, de compaixão, entenderam o perdão do pecado, entregaram as suas vidas, perceberam que toda aquela idolatria que tinham vivido até então, não valeria a pena, e deixaram de lado aquela vida de pecado, aquela vida de imoralidade, para viver intensamente aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eram capazes de sacrificar, porque a visão deles estava mais além. Quando você tem a visão de algo além, você se prontifica a sacrificar. Isso para a nossa vida espiritual é muito importante. Precisamos compreender que, talvez tirar um pouquinho a visão, o foco dos 7 pecados capitais, mas entender que a vida de pecado, a vida de imoralidade, uma vida promíscua, uma vida sem princípios, sem valores, uma vida fútil, ela não ajuda em absolutamente nada. Mas sim, tudo isso precisa ser colocado de lado, para viver intensamente o relacionamento com Deus. E como diz lá em Hebreus capítulo 12, deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, inclusive o pecado que se agarra em nós, o que é se agarrar em nós, deixar de lado tudo isso. Isso leva a cada um de nós a fazer uma reflexão refinada sobre o estilo de vida, sobre o comportamento, sobre práticas ou sobre pensamentos, para ver se há algum caminho mau, como diz lá no Salmo 139, se há algum desvio daquilo que é de fato o objetivo de Deus, para voltar àquilo que Deus tem, uma visão de algo mais que exige abrir mão. É impossível chegar a grandes conquistas sem abrir mão de algo. Toda pessoa que é empreendedora sabe muito bem disso. Toda pessoa que de fato crê em Deus sabe muito bem disso. Todo aquele que busca ter visão de Deus sabe muito bem disso. Para concluir, qual é a sua visão?
e seu propósito. Mamães, quando você olha para o seu bebê, às vezes tão pequenininho, né, Patrícia? 40 centímetros, 1,5 kg, se não me engano. Tão indefeso, tão necessitado. Ou talvez o seu bebê que nasceu com 4 quilos. Não sei. Mas você vê aquela criança. Você tem uma visão de fé para ela? Pode ser também o seu filho adolescente. Talvez você reclame tanto dele, né? E no dia das mães ele foi, te deu um abraço, mas teu coração estava dividido. Poxa, e esse abraço parece o beijo de Judas? Estou brincando aqui, obviamente isso não aconteceu na sua casa, mas enfim. De repente o adolescente que foi desobediente até às 10 da manhã. Aí lembrou que é dia das mães. Falei, mãe, você é tudo para mim, você é a mãe mais maravilhosa que eu conheço, é a mãe fantástica. Mas aí o teu coração, papai, mamãe, talvez esteja magoado por causa da atitude do filho. Não adianta alimentar mágoa. Alimente uma visão de fé. E declare isso e ore por isso, sobre isso. Declare vida e não murmuração. Ah, mas o meu filho é muito inquieto. Aí a psicóloga faz uma relação de tudo que o teu filho tem. Meu Deus do céu. E aí você acredita em tudo aquilo. E aquilo lá muitas vezes é usado como pretexto. Ou talvez usado como um rótulo. Ah, eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então me respeitem, por favor. Me deixem na minha esquisitice aqui. Porque ó, veja só o que eu tenho. Laudo da psicóloga. Tenho nada contra psicólogo. Tá? Minha filha está fazendo psicologia também, eu queria ter feito, mas eu quero só que a gente não tenha desculpas em relação a alguns laudos que são dados. Precisamos ter o laudo de Deus, uma visão de fé de Deus para o nosso filho, para o nosso casamento. Qual é a visão, o propósito de você, mamãe? Aonde você quer chegar? E se o teu filho já é adulto, já está longe, ainda dá para orar, não dá? Tem como colocar o joelho no chão, clamar por ele, pedir por misericórdia, compaixão? Tem ou não tem? Qual é a visão sua, profissional? Porque toda profissão deve estar relacionado com a vida com Deus. Qual é a sua visão e propósito como filho de Deus, amado por Deus, perdoado por Deus? Você foi liberto de tantas coisas. Qual é a visão de Deus para a sua vida? E o propósito que Deus tem para você? Saiba que Deus certamente tem uma visão, tem um propósito para a sua vida. Senão você não estaria mais aqui. Certamente tem. E você precisa buscar isso de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Você precisa ter uma visão de algo melhor. E você precisa ter um propósito para algo maior. Não se conforme. Nenhuma pessoa é capaz de roubar a visão de Deus da sua vida. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhum governo é capaz de roubar o propósito de Deus da sua vida. Não é. O que rouba a visão de nós, que rouba o propósito, muitas vezes são as circunstâncias que nos desviam desse objetivo e a gente acaba esquecendo por que estamos aqui, para que vivemos. Pense nesses pequenos que estavam aqui na frente agora há pouco. Eles vão crescer, não vão? Para onde Deus quer direcionar essas vidas? Por onde Deus quer conduzir essas vidas? O que Deus tem para elas? Deus apenas usou papai e mamãe para que aquela criança chegasse à existência. O filho, na verdade, não pertence aos pais. É responsabilidade de educar, sim. E pertence quando apronta alguma coisa, né? Enfim. Mas
Deus quer que a gente cuide bem e que a gente cumpra com o nosso papel como pais. Qual é a sua visão? Por que você está vivo? Qual é o propósito? Pense em algo maior. Não se conforme com as pequenas realidades que você vive. Pense em algo maior. Não pense em algo fora, talvez, do seu contexto. Quando eu for para a África, aí eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, pense em algo maior, aqui e agora. Para essa semana, tenha uma visão de algo melhor para os próximos dias. E Deus vai te dar graça. Busque entender a visão de Deus. E durante a semana nas células a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão mais a fundo do texto que Paulo, Silas e Timóteo escreveram à igreja de Tessalônica. E que Deus nos dê a graça de compreender o que Ele quer da nossa vida. Deixe Deus se revelar a você, falar com você no particular, para que você tenha alegria nessa visão, nesse propósito de Deus para a sua vida. Amém? Podemos orar? Antes de orar, eu não sei se eu estou enxergando bem, mas eu não tinha visto o fly aqui ainda. Primeira vez hoje, depois da enfermidade, milagre de Deus entre nós, que Deus continue restaurando, abençoando e deixando claro o seu propósito para a sua vida também. Feliz por essa restauração. Deus continue abençoando. Deus abençoe a família toda. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua presença no nosso meio. Ó Deus, é bom saber que tudo começa contigo. A nossa vida, a nossa história, o nosso nome, propósito e intenção do Senhor para a nossa vida. Obrigado. Obrigado porque nós temos um nome e um significado diante do Senhor. Nós temos importância e o Senhor tem reservado algo maravilhoso para cada um de nós. Deus, eu peço que o Senhor venha restaurar as vidas que aqui estão, ou que estão nos assistindo, que têm perdido o propósito de vida, que têm perdido a alegria de viver, e acham que talvez algumas barreiras ou limitações têm colocado um ponto final na vida delas. Talvez o inimigo tenha colocado algo no coração, impedido que a visão e o propósito permanecesse vivo nesses corações. E Pai, eu peço que pela presença do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, visão e propósito sejam restauradas nessas vidas, que elas compreendam o seu valor e a sua missão, e possam encontrar satisfação nisso, Pai. Ó Deus, liberte os corações aprisionados, liberte os corações amargurados, liberte os corações escravizados pela culpa, liberte os corações que estão presos à preguiça, em nome de Jesus. Quebre essas cadeias e que haja o fluir, Deus, do Teu Santo Espírito sobre essas vidas. Vivifica-nos, Pai querido. Também aqueles que têm visão, que têm propósito, que têm isso muito claro, mas têm desanimado por alguma razão. Vivifica, Pai, a Tua igreja. Vivifica a cada um de nós aqui. Vivifica-nos pelo poder do Espírito Santo. E que pelo poder do Espírito a nossa vida seja guiada por Ti, e que nós possamos encontrar satisfação, alegria, realização na vida que o Senhor tem dado a nós, Pai. Ó Pai querido, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Deus, pelo perdão. Obrigado, Deus, pela salvação.
Obrigado, Deus, pela libertação desse império de escuridão e por sermos transportados para o reino de luz. Envolva a tua igreja com graça, e que também nos próximos dias possamos ser lembrados como a igreja de Tessalônica foi lembrada como uma igreja ativa e testemunhava da grandeza de Deus. Que nós também possamos viver isso intensamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos colocar em pé para a última música. Lembrando que depois da última música nós vamos ter a assembleia. A assembleia é muito curta, é a confirmação sobre a compra do terreno. É simplesmente concordar ou discordar. Quem faz parte dessa igreja precisa assinar a lista de presença que está em algum lugar. Por favor, não vá para casa sem assinar essa lista de presença. E no final nós temos a lembrancinha para as mamães. Isso no final da assembleia. Então é algo muito objetivo, muito claro. Vamos cantar? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, com alegria eu canto. Seu mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Deus é um Deus de amor. Podemos cantar esse amor sempre. Pode tomar seu lugar. Quero chamar o Teodoro, presidente da igreja, aqui à frente agora. Por favor, Teodoro. Boa noite, igreja. Conforme foi anunciado, então vamos para a Assembleia Extraordinária. Foi afixado o edital
e também foi anunciado já nos cultos anteriores. Só vou ler o edital 01/2021, convocação de Assembleia Geral Extraordinária. O presidente de exercício da Igreja Evangélica Comunidade Cristã de Luiz Eduardo Magalhães convoca todos os seus membros, nos termos do artigo 29, inciso 1 do Estatuto da Igreja, para comparecerem no dia 9 de maio de 21, às 18h50 em primeira convocação e 19h20 em segunda convocação, na Assembleia Geral, que será realizada no Templo do Culto da Igreja, localizada na Rua 25 de Julho, quadra 45, lotes 5, 6, 7 e 8, esquina Avenida Tancredo Neves, nesta cidade de Luiz Eduardo Magalhães, com a seguinte pauta: autorização para a compra do lote 12 da quadra 45 do bairro Jardim Paraíso, que faz fundo ao lote 7 da igreja. Então, o lote, nós uns dias atrás, um tempo atrás, ano passado, nós compramos o lote, ali é 3 e 4. Isso, 1, 2 já foi comprado quando a gente compramos a igreja, compramos o lote ali onde está construída a igreja, e daí foi comprado posteriormente, o 3 e o 4 ano passado. Aí surgiu a oportunidade do lote 5, que fica encostado e fica no alinhamento do lote 1 e 2. E então, até para facilita o projeto da continuidade da construção aí da parte acessória da igreja. Então, nós até tentamos inicialmente, quem sabe, fazer uma permuta com o proprietário desse lote, e ele quis, então, vender o lote. Então, foi uma possibilidade para nós, dessa compra desse lote. Então, foi entrado em contato com ele, ele colocou o valor de 200 mil. Esses outros lotes nós compramos no passado, um pouquinho mais barato. Nós tínhamos um prazo até para pagar esses lotes, o 3 e o 4. Antecipamos os pagamentos e agora nós temos recurso para pagar esse outro lote, que é interessante para nós. Existe um pouco problema, sempre é o estacionamento da igreja. Isso até a prefeitura cobra também para nós termos estacionamento dentro dos terrenos aí na igreja, dentro das instalações, e isso nos facilita muito. Se eventualmente, às vezes a gente até foi anunciado, logo acho foi bem no início, se eventualmente a gente não tiver recurso suficiente ou achar interessante vender esse lote 3, então até a gente poderia fazer isso aí para, às vezes, se tem alguma outra coisa interessante. Mas eu acho que hoje, para nós, fica interessante ficar com esses 3 lotes e daí dar continuidade aí no projeto. Nós já estamos fazendo o projeto, também já encaminhamos o projeto com o Jutos. Uns dias atrás ele passou ali para a gente dar uma avaliada naquilo que ele já fez, e nós ainda não tínhamos bem certo essa posição desse lote, mas ele já está fazendo isso aí para nós, e isso já ajuda muito até para ele fazer essa conclusão do projeto. Tem outras coisas que eu só queria já comunicar também, tá? Então esses lotes do 3 e o 4 já foram pagos. Outra coisa, nós estamos também fazendo um projeto de bombeiros aí contra incêndio. Isso hoje é necessário para fazer, então a gente está encaminhando. Isso ainda demora um pouco mais, em função que lá os bombeiros em Barreiras
tudo está um pouco mais devagar devido à Covid. Então a gente não tem nem acesso presencial lá, é tudo feito, tem que entrar em contato com eles, então é tudo mais devagar. Então nós queremos colocar em votação agora quem é favorável à compra desse lote. Então quem estaria favorável poderia levantar as mãos, tá? E não sei se alguém é contrário a isso aí, mas quem é contrário, então acha que não é interessante isso aí, também poderia levantar a mão. Dúvidas, acho que isso aí foi deixado certo, aí, que se alguém tivesse alguma dúvida, pode entrar em contato com nós, que a gente explica tudo isso aí. Então foi aprovado então isso aí a gente vai dar continuidade, nisso aí tem que fazer agora com essa ata de assembleia, dar continuidade para a gente fazer daí a escrituração do terreno. Tá? Muito obrigado, era isso aí. Tá? Amém, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, não esqueçam da lembrancinha para as mamães. E quem não assinou ainda, por favor, assine a lista de presença dos membros da igreja.